Agora vamos continuar no capítulo 2, verificando a parte de inexigência da licitação. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade fática ou jurídica de competição, em especial para compra de materiais, equipamentos ou gêneros que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. Você veja aqui, ó, no 2.3.2, o que ele considera como produtor exclusivo, como produtor, empresa ou representante comercial. Exclusivo, aquele que seja o único a explorar legalmente a atividade no local da contratação ou no território nacional, ou ainda o único inscrito no registro cadastral de licitantes da Petrobras, conforme envolva a operação, custos estimados nos limites de convite, concorrência ou tomada de preço. Esse decreto ele fala no capítulo 3 sobre custo estimado nos limites. Mas, sinceramente, eu procurei o capítulo todo e não encontrei limites. Você encontra os limites de convite, concorrência ou tomada de preço, se você quiser dar uma olhada depois, na 866 de 93, que é a lei de licitação. Mas neste decreto em particular eu não encontrei. Mas você considera que o limite, esse limite, seja o preço de mercado. Só porque o cara é o único a produzir aquilo e vai cobrar o preço que quiser, também não é por aí. Agora, note como isso aqui é importante. O produtor exclusivo pode não ser exclusivo, basta que ele seja o único inscrito no registro cadastral de licitantes. Aqui você pressupõe que os que não são inscritos não querem participar de licitação com a Petrobras. Você não pode obrigar essas pessoas a participarem de licitação com a Petrobras. Então, a Petrobras considera que se você só tem um fornecedor de laranja, não importa, cadastrado, não importa se existem outros no mesmo local que você atue, né? Esse decreto aqui ele deixa bem claro nesse item do decreto que exclusivo, né, fornecedor ou representante comercial exclusivo não precisa que seja realmente exclusivo, basta que ele seja o único cadastrado na central, no cadastro de licitantes da Petrobras. Então, isso aí é um adendo só para poder você ficar atento a essas situações. É porque de repente vai que a Sesgran Rio resolva explorar esse detalhe. Para a contratação de serviços técnicos, a seguir enumerados exemplificadamente, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Aqui no 2.3.1, ele diz o que se considera, né, de notória especialização. Vamos dar uma lida. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Isso é considerado notória especialização por este decreto. Agora vamos ver alguns exemplos. Isso aqui não significa que são só esses. Ele deixa bem claro aqui. Ele está enumerando como forma de exemplo e não como forma de esgotar os tipos de serviços técnicos, né, das naturezas, enfim. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Pareceres, perícias de avaliação em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, em especial os negócios jurídicos atinentes à oportunidade de negócio, financiamentos, patrocínio e aos demais cujos conteúdos seja regido predominantemente por regras de direito privado face às peculiaridades de mercado, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Então, esses são alguns exemplos de algumas naturezas singulares, né? O cara, o único que ministra treinamento em solda MIG. Então, não tem outro. Esse cara treinou os melhores profissionais do mundo. Então, esse cara vai ser escolhido sem, e é inexigível a licitação. Ele que vai treinar o soldador da Petrobras. Isso são exemplos, podem existir outros casos. E a Sesgran-Rio, ela não costuma muito a explorar esse tipo de conteúdo, mas é bom que você tenha isso aqui em mente. Quando é um conteúdo volátil, assim, que você pode, que abrange muita coisa, que não vai ter um meio depois de ter certeza da resposta, ela não explora. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Para a obtenção de licenciamento de uso de software como detentor de sua titularidade autoral. Sem distribuidores, isso cai no caso da exclusividade, né? Representantes comerciais ou com um destes na hipótese de exclusividade, comprovada por documento hábil. Para a contratação de serviços ou aquisição de bens em situações atípicas de mercado em que, comprovadamente, a realização do processo licitatório não seja hábil para atender o princípio da economicidade. No caso de transferência de tecnologia, desde que caracterizada a necessidade e a essencialidade da tecnologia em aquisição. Isso aqui, no caso, é quando a empresa vai desenvolver junto com a Petrobras e, ao final do desenvolvimento do contrato, a tecnologia passa a ser totalmente, na sua totalidade, da Petrobras, para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço da Petrobras, cujas características de instalação ou localização condicionem a sua escolha. Só pode ser aquele local quando a gente licitar. Tem que pagar o que o dono quer. Para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas
no objeto social da Petrobras. Para celebração de contratos de aliança, assim considerado aqueles que obtiverem a soma de esforços entre empresas para o gerenciamento conjunto de empreendimentos, compreendendo o planejamento, a administração, os serviços de procura, construção civil, montagem, pré-operação, comissionamento e partida de unidades, mediante o estabelecimento de preço, meta e teto, para efeitos de bônus, penalidades, em função desses preços, dos prazos e do desempenho verificado. Aqui você viu que ele falou de preço, meta, preço, teto. Vamos botar o contrário. Preço, meta, preço, teto. Aqui é o teto, aqui é a meta. Geralmente a meta é abaixo do teto. Essa aqui a gente vai chamar de região de bônus. Como é que funciona isso? É estabelecido um preço possível de se concluir um projeto qualquer e um preço máximo, que é o orçamento previsto pela Petrobras, como nós vimos tanto no capítulo 1 como no capítulo 4, nós falamos sobre preços, né, que tem que se ajustar ao orçamento da Petrobras, que é até no próprio capítulo 2, na primeira parte de dispensa, também fala alguma coisa sobre que tem que se ajustar ao orçamento da Petrobras. Esse aqui é o orçamento da Petrobras, é o orçamento de uma obra completa. Aqui é o que é possível se fazer. Essa região é a região de bônus. A empresa até aqui, se ela tiver um custo que esbarre aqui no preço meta, ela ganha um bônus sobre uma fração, né? Pode ser estipulado no contrato aí 50% do que da diferença entre a meta e o teto, a empresa ganha. Ou seja, um bônus, né, que ela está ganhando. Isso aqui não pode estourar o orçamento, que é o preço teto, e ganham ambas as empresas. Ganha a Petrobras e ganha a empresa que conseguir fazer o mais rápido possível. Também quando se trata de tempo, né? Se você tem um ano para concluir um projeto, você sabe que tem esse aqui é o tempo. Mais tarde, quem estudou perto sabe o que é isso. Mais tarde, e vamos botar aqui que 9 meses é o tempo mais cedo. Entre um e o outro, eu também tenho a minha chamada região de bônus. Voltando para a leitura. Também ele menciona aqui também o desempenho, né? Que depois que você está com um novo projeto rodando, né, operando, você vai verificar o desempenho numa forma geral entre preço, né, tempo, é o prazo de fim, e o desempenho da nova unidade. Para a comercialização de produtos decorrentes da exploração e produtos de hidrocarbonetos, gás natural, seus derivados, de produtos de indústrias químicas para importação, exportação e troca desses produtos, seu transporte, beneficiamento e armazenamento, bem como para a proteção de privilégios industriais e para operações bancárias e creditícias necessárias à manutenção e participação da Petrobras no mercado. Esse J aqui, ele trata de uma situação genérica entre todas as empresas
públicas, seja elas sociedade de economia mista, seja ela empresa pública, qualquer uma que seja exploradora de atividade econômica, elas não precisam licitar para captar clientes. Quando ele fala de comercializar, é justamente vender. Você não precisa licitar para captar clientes. Não precisa, não é necessário, não é exigível licitar para captar cliente. Você vai vender seus produtos, assim como o Banco do Brasil também é uma empresa pública dotada de personagem jurídica, de direito privado, mas ela não licita para captar cliente. Ela não bota lá o correntista que está a fim de pagar a menor taxa, que não sei o que. Ela faz o marketing qualquer dela lá que todo um outro banco faz. A Petrobras também faz seu marketing como toda empresa que venda derivados de hidrocarbonetos, gás naturais e outros derivados industriais químicos para importação e exportação. Ele não precisa licitar para comercializar no mercado esse produto. É claro que pode acontecer uma vez ou outra um leilão de produtos da Petrobras, que nada mais é do que uma licitação, né, através do leilão de um lote todo que ela está produzindo, que ela ainda geralmente ainda vai produzir. Ela já leilou aquele lote todo e vende toda a sua produção de um ano, por exemplo. Isso pode ocorrer, como a Furnas fazia, né? Que ela fazia aqueles leilões lá de quilowatts-horas, megawatts-horas de energia elétrica que você podia chegar lá e comprar no leilão, pagava um preço bem mais barato e depois pagava só a Light, no caso aqui no Rio de Janeiro, o aluguel referente à linha de transmissão para poder chegar até a sua residência, até seu estabelecimento comercial. Ela pode sim fazer um leilão dos seus itens para comercialização no mercado, mas ela não é exigível que ela faça. Nos casos de competitividade mercadológicas em que a contratação deve ser iminente por motivo de alteração de programação, desde que comprovadamente não haja tempo hábil para o processo ou realização do procedimento licitatório, justificados o preço da contratação e as razões técnicas da alteração da programação. Na aquisição de bens e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento mercadológico aplicáveis às atividades da Petrobras. Esses dois nós já limos, já entendemos, né, o que é notória especialização e o que é produtor, firma ou representante comercial exclusivo, de acordo com este decreto. A diretoria da Petrobras definirá em ato específico as competências para os atos de dispensa de licitação. Os casos de dispensa no item 2.1 e de inexigibilidade, item 2.3, de licitação deverão ser comunicados pelo responsável da unidade competente à autoridade superior dentro dos 5 dias seguintes ao ato respectivo, devendo constar da documentação da caracterização da situação justificadora da contratação direta, conforme o caso, a razão da escolha do fornecedor ou prestador de serviço e a justificativa do preço. Bom, aqui terminamos o capítulo 2. Voltaremos mais tarde com o capítulo 3.